Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje conversando com Werner Silveira sobre o documentário Orquestra Ovo, Lei de Incentivo à Cultura, instituição beneficiada Hospital Pequeno Príncipe, patrocínio Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Viamac e Dicomp. Realização BNG Produções Culturais. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Bem-vindo, Werner. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, viu? Uma alegria estar aqui para poder falar da Ovo. Maravilha. Então, a Ovo, esse documentário, né, esse vídeo entra na nossa grade a partir de amanhã, e a proposta dessa live é embasar, né, esse vídeo, né, essa obra que vocês fizeram, para que as pessoas que vão assistir tenham uma oportunidade maior ainda de ter um contato mais amplo com o que está vendo ali, né? Vamos ver os atores, os artistas por trás da obra. Então a proposta é essa. Mas me diga lá, quem é você, quem que é o núcleo de educação cidadã? Me conta tudo isso. Então, eu sou o Werner, eu sou músico, né? Eu sou músico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e sou idealizador e maestro também da Orquestra Ovo. A Orquestra Ovo ela surgiu em 2019 para poder preencher um hiato que existe assim em Belo Horizonte, né? Na grande Belo Horizonte, ali nas cidades ao redor de Belo Horizonte também, de uma moçada que está na faculdade de música, eles estão estudando os instrumentos de orquestra, né? O desejo da maior parte esmagadora desses músicos é conseguir um dia um emprego numa orquestra profissional boa, mas existe um hiato entre a formação deles e o mercado de trabalho. Sim. Então, eu criei a Orquestra Ovo para que eles pudessem ter a oportunidade de tocar numa orquestra jovem com alto nível artístico. Então, eu convidei vários colegas da Filarmônica, que são os monitores da orquestra, e aí desde 2019 a gente faz esse trabalho. Nós não somos ainda uma orquestra estável no sentido de oferecer uma bolsa anual, né? Por enquanto a gente ainda realiza alguns projetos durante o ano, como se fossem ciclos de aprendizagem e que eles terminam ali em um concerto. Eu sempre busco fazer os concertos na Sala Minas Gerais, que é hoje das maiores salas de concerto assim, da América Latina, porque a gente tenta pensar na formação num sentido muito amplo, não só na boa execução artística, mas também assim no local de ensaio, na rotina, quer dizer, como que funciona uma orquestra profissional boa, o que está ali por trás. Então a gente tenta replicar isso já na Ovo. E o Núcleo de Educação Cidadã é a associação, uma associação de direito privado sem fins lucrativos, que faz a gestão da orquestra, né? Então o núcleo, por enquanto, ele está muito associado à Orquestra Ovo, mas a ideia do núcleo é que seja um núcleo de educação cidadã, que a Ovo seja um dos braços de atuação dentro da educação artística. Então, ampliar bastante esse alcance, então, com outras atividades e tudo mais. Fantástico. Exatamente. Maravilha. E o vídeo em si, a escolha desses dois músicos, como que se deu tudo isso? Então, o que acontece é o seguinte, a gente começou a perceber assim, que existe um perfil de músico, né, que está aí estudando nas universidades e que começa a ingressar aí nas orquestras, né? Esse perfil, assim, pelo menos em Belo Horizonte, ele vem de três viés, né? Ou aquele menino que de família super humilde, que teve a oportunidade de estudar música num projeto social, e aí do projeto social ele vê na universidade uma possibilidade realmente assim dele ter uma vida digna, de ter uma profissão e tal. Ou são os músicos também de família simples, que vêm do interior de Minas Gerais. Quer dizer, Minas Gerais são mais de 800 municípios e, infelizmente, está acabando, mas Minas Gerais tem uma tradição em bandas, fanfarras musicais, corporações musicais, essa coisa da banda do interior. Também, esse menino ali aprende a estudar um instrumento, aprende um instrumento com o mestre da banda, que ensina, ele começa naquilo dali, se encanta e vai para a capital para poder estudar, para poder fazer uma faculdade. E o terceiro perfil são dos meninos que entram nesses projetos, principalmente da igreja evangélica. A igreja evangélica em Belo Horizonte, ela tem um papel fundamental na formação de músicos, porque eles oferecem uma estrutura de escola de música, que o menino vai aprender fagote, violino, violoncelo e tal. Então, eu comecei a sacar assim, que a realidade dessa galera não é uma realidade
que eles tenham assim, um conforto financeiro, ou que eles tenham uma possibilidade. Eles têm que ralar demais para chegar onde chegam. Uhum. Quando chegou a pandemia em 2020, quer dizer, a orquestra inaugurou em dezembro de 2019, eu já tinha conseguido, eu consegui patrocínio para um concerto em março, não, em abril, seria em abril de 2020, mas quando chegou o final de fevereiro, início de março, foi tudo por água abaixo, acabou. E aí é uma tristeza, porque assim, assim, os meninos ficaram completamente perdidos. Muitos tiveram que abandonar a música. Eu tenho um braço direito, que foi o braço direito da Ovo, que hoje ele está estudando nos Estados Unidos, está fazendo mestrado. É um contrabaixista da melhor qualidade, talentosíssimo. Ele teve que abandonar a música, fez um curso de segurança e começou a trabalhar em segurança de empresa, assim, sabe? 12 por 24, né? Uma escala assim que você passa a madrugada inteira armado, num lugar ermo. Muitos nessa condição de realmente ter que correr atrás de grana, trabalhar do que foi e ter largado a música. Então, o que aconteceu? Eu tinha um dinheiro curtinho que eu tinha conseguido para esse concerto que seria em 2020. Eu conversei com os patrocinadores e falei assim, olha, depois que passaram meses, né, lá sei lá, segundo semestre de 2020, olha, realmente a gente está vendo que a situação não é de adiar, a gente tem que cancelar o concerto, eu posso devolver o dinheiro para vocês, não tem problema nenhum. Agora, eu tive uma ideia de fazer um documentário mostrando a vida desses meninos. Então, eles toparam, eu fiz uma reunião online com os meninos da OVO e falei assim, olha, a gente quer fazer um documentário, a gente quer mostrar a realidade de alguns de vocês, de repente ter 2 protagonistas aí, e aí assim, vai ter que expor a vida, quem topa. Aí na hora, não, eu topo, não tem problema, não tem vergonha de falar de onde eu vim, do que eu já passei, tal, tal, tal. E aí o Alexandre Baxter, que é um cineasta, assim, um cara fantástico, ele topou a ideia, era um dinheiro assim muito curtinho, ele falou assim, Werner, eu topo, nós vamos fazer esse documentário porque é importante. Cara, aí no ano passado a gente recebeu um prêmio numa exposição que teve em Paris, né? A gente foi contemplado por vocês nessa mostra arte.o, que a gente ficou feliz demais. Então, assim, acaba que esse documentário, ele tá ganhando o espaço dele, né? A gente só conseguiu finalizar esse documentário no final de 2022. 2023 eu fiz um lançamento dele só para a imprensa, para os colaboradores da orquestra, e ele ficou em banho-maria, assim, eu ainda não tive condição de... Já consegui até uma parceria com o Cinemark em Belo Horizonte, para a gente fazer um lançamento dele na Cinemark e tal, levar as pessoas, mas ainda não consegui organizar isso, né? Porque, por enquanto, a Ovo ela está se profissionalizando agora, mas em termos de produção, assim, é muito Natora Produções. Eu brinco com os meninos que eu poderia abrir uma empresa chamada Natora Produções. Isso está mudando, a gente está profissionalizando agora, mas então a história do documentário é essa. E o documentário, então, mostra, né, a vida de 2 músicos da orquestra, né? Uhum. O fagotista e um violinista. E o encerramento foi exatamente um concerto que a gente conseguiu fazer no finalzinho de 2020, quando a cidade de Belo Horizonte abriu no final de 2020, teve uma certa abertura, depois fechou de novo. Mas nessa janela, a gente foi convidado para tocar numa série de concertos de um espaço super importante, que é o Centro Cultural Unimed BH Minas. Então o Alexandre Baxter aproveitou esse concerto, estava todo mundo ali, eu estava regendo de máscara, todo cheio de os músicos de sopros, né, por exemplo, que não tem como você tocar de máscara, com aqueles acrílicos lá. Então achei que ficou um documentário muito emocionante e que mostra o que é a gênese da orquestra, né? Sim. E esse nome, inclusive Gênese, esse nome ovo, eu imagino, quando vi pela primeira vez, eu achei que fosse uma sigla, mas tem a ver com embrião, tem a ver com essa coisa de transição, né? Formar e transformar. Mas o curioso é que lá no início da orquestra, o nome ovo ele veio de uma, como é que fala? De uma situação muito interessante, porque quando eu tive a ideia, na verdade meu pai que deu a ideia da orquestra, né? E quando ele me deu a ideia, eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer isso, gente? Criar uma orquestra do nada, do zero, né? E acabou que eu corri atrás do sonho, muita gente me apoiando e deu certo. E aí eu lembro que a menina que foi fazer a arte
gráfica, tudo, na época, tudo voluntário. Eu te ajudo. É uma designer amiga minha, né? Ela falou assim, não, eu vou fazer a logomarca do concerto, a arte do concerto para divulgar e tal. E aí a gente falou assim, vamos pensar em orquestra sinfônica voluntária de Belo Horizonte. Ah, O meu irmão, porque naquele primeiro concerto foi um trabalho voluntário, assim, um esforço meu e dos meninos. Não, a gente quer ter a oportunidade de tocar numa orquestra. Foi um grande sonho por parte dos músicos, dos estudantes e de nós profissionais. Foi uma coisa linda que aconteceu. O meu irmão é publicitário, um grande apoiador da OVA, ele falou assim, Werner, tira esse Sinfônica e fica orquestra voluntária. A gente pega o O de orquestra e o VO de voluntária vai ficar ovo. Eu amo o nome. Eu falei assim, então vamos embora. Então ficou orquestra ovo. Lá no entendi. início. Sim. Mas como o único concerto voluntário foi esse, né, que foi a forma como a orquestra aconteceu, surgiu, foi um jeito muito bonito, assim. Mas só foi aquele momento. Depois, sempre correr atrás de cachê para os meninos. Eles precisam ter um cachê digno, assim, honesto para poder tocar e tal. Mas o ovo, ele tem esse significado que tem a ver com o nosso trabalho, que é de formar e transformar não só o músico, mas o público também. Uhum. A forma como eu apresento os concertos, né, ali quando a gente vai tocar, ela é uma forma muito comunicativa, porque eu falo um pouco das obras antes, eu contextualizo, então acaba que as pessoas aproveitam muito mais a experiência do concerto, porque tem uma contextualização antes, isso é muito importante. Legal. Então acaba que é uma orquestra de formação de músicos e de público. Maravilha. E como que esses meninos entram na orquestra? Existe como que vocês fazem essa busca? No início foi muita conversa com vários professores, professores das universidades. Olha, indica aí um aluno que você já acha que já tem uma competência técnica para dar conta de tocar um repertório, uma sinfonia de Beethoven, uma sinfonia de Mozart, que é para formar o músico, né? O músico ele tem que passar por essa formação e tocar esses compositores, né? Então, existe um repertório que, por exemplo, qualquer orquestra profissional, as melhores do planeta, todas elas, os excertos de audição que você tem que tocar para a pessoa avaliar se você está apto ou não a ingressar na orquestra, passa por esse repertório básico. Então você tem que demonstrar competência para tocar uma sinfonia de Mozart, para tocar Beethoven, para tocar Mahler, né, e uma série de compositores. Então eu fui conversando, olha, tem um aluno, putz, pode convidar, vamos convidar. Então no início era assim, e depois eu comecei a fazer audições. Então hoje em dia, o que eu faço? Eu faço um carrossel de Instagram, né? O nosso perfil aqui já tem muitos seguidores, assim, dentro da estrutura da orquestra são muitos seguidores. Eu coloco isso na roda e aí as pessoas começam a se interessar, a se manifestar o interesse. Aí elas fazem uma audição. Sim. Às vezes eu consigo fazer a audição presencial com biombo. Então, quer dizer, a gente coloca uma tela preta, um pano preto, a banca fica de um lado, é feito um sorteio do lado de fora, antes da pessoa entrar. Então, quando a pessoa entra para poder tocar, a gente não sabe se ela é preta, se ela é branca, se é homem, se é mulher, se é azul, se é rosa, se é gorda, se é magra. Não interessa. A gente avalia o que ela está tocando de acordo com o que a gente perde, com o que a gente pede de uma lista de excertos. Quando não é possível fazer essa audição presencial, a gente faz uma audição por vídeo. Aí tem umas regras. A pessoa tem que gravar, não pode editar, tem que ser um take só. É claro que ela pode fazer vários takes, mas o que ela manda pra gente é um take só, tocando todos os excertos. Então a gente avalia e seleciona as pessoas. Isso está tomando uma proporção muito grande. A última audição que a gente fez para um concerto belíssimo na Sala Minas Gerais em setembro do ano passado, por exemplo, a quantidade de músico do Brasil inteiro que mandou mensagem, olha, mas é só esse cachê, vocês não têm hotel, não tem uma bolsa, e eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter que crescer, porque veio um músico do Rio de Janeiro para poder tocar, veio um músico do interior de Minas Gerais para poder tocar, porque eles passaram nas audições. Então, a gente já está estruturando uma forma para que a gente possa atender não só os músicos da Grande Belo Horizonte, como músicos de fora também. Isso é muito legal, porque a gente cria um certo intercâmbio entre os estados, né? Isso é muito positivo. E acaba que um puxa o nível do outro. Então, assim, o fato do cara que não está em Belo Horizonte, em outro estado, ele fala assim, opa, é uma orquestra jovem que vai tocar um repertório muito relevante.
eu vou ter monitoria com músicos profissionais de altíssima qualidade, que são os meus colegas da Filarmônica, e nós vamos tocar nas melhores salas de concerto do Brasil, que é a Sala Minas Gerais. Então isso é um chamariz, assim, eu não sei se existe, é muito grande para essa juventude que está aí querendo emprego, né? Querendo se aperfeiçoar para poder conquistar um emprego numa boa orquestra. Maravilha. Tem muito artista nesse Brasil, né? Tem muita gente querendo trabalhar. Não, e Isso é nós fantástico. somos um celeiro maravilhoso. Tipo assim, os projetos que existem de música no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, e assim, de onde eu conheço a Bahia, tem o Neogibá. É incrível, assim, você pega um menino que às vezes não tem estrutura nenhuma, ele está numa situação assim, uma situação quase que padrão do brasileiro, né? Assim, de vir de um lugar muito difícil, de ter que ralar demais para conquistar um pouquinho e subir na vida. A quantidade de talento que é revelado, quer dizer, se o cara tem uma boa instrução, se ele tem uma oportunidade de aprender, cara, ele vai para o mundo. O Brasil exporta bons músicos, bons atletas para o mundo inteiro. Então, mas falta gente a fim de pegar o chifre do boi e fazer o negócio acontecer, entendeu? Maravilha. Parabéns por você estar fazendo isso, então. Obrigado. Werner, está dando o nosso tempo já. Você quer acrescentar mais alguma coisa para finalizar? Eu quero muito, assim, que eu tô super curioso para saber como é que vai ser a exibição, né, dos vídeos, assim, em Curitiba, nos espaços públicos, assim. Eu conheço muita gente da orquestra aí, quero divulgar para todo mundo ir, prestigiar, quero que as pessoas assistam o documentário, assistam toda a programação de vocês, assim, porque eu acho que tá uma programação de alto nível, mostrando realmente, assim, talentos, artistas que estão buscando o seu espaço, né? Então, acho que isso é importante. Eu tenho que parabenizar e agradecer a oportunidade de estar aqui e ter tido a oportunidade de entrar num edital tão legal, né? Que é a Mostra Arte.on. Eu só tenho a agradecer. Vocês estão de parabéns, assim. Isso que vocês fazem é um alento, assim. É uma coisa que a gente fala assim, putz, que coisa legal, vale a pena. Eu vou continuar domando esse boi aqui. Maravilha, muito obrigado. Enfim, o documentário Orquestra Ovo entra na nossa grade a partir de amanhã, então, vai estar sendo exibido no canal do YouTube da Benes Produções. A nossa conversa também vai estar lá e vai estar aqui no Instagram também, para quem puder ouvir depois. Tá joia? Werner, muito obrigado, parabéns mais uma vez, sucesso, longa vida para a Orquestra Ovo. Obrigado para todos nós. Vamos lá. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.